Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena e vou comentar agora sobre o último dia do seminário de crítica copromovido pelo New York Times e pelo Museum of the Moving Image. O dia começou com uma discussão de grupo. Todos os participantes escreveram um texto, uma crítica sobre algum dos filmes vistos ao longo do seminário. Eu escrevi sobre I Don't Want to Sleep Alone, que também falei aqui em um vídeo só para esse filme. E nós discutimos as críticas uns dos outros, formas de abordagem, métodos de elaboração dos textos. Foi bastante interessante ouvir colegas com experiências tão diferentes falando sobre a sua metodologia de trabalho, a sua visão, o foco que procuram dar nos seus textos. Enfim, foi a última discussão de grupo e fechou, na minha opinião, de forma perfeita, resumindo bem como tem sido estimulante, como foi intelectualmente e profissionalmente estimulante esse seminário. Depois nós tivemos uma palestra com o Mark Urban, que é da Think Film, que é uma distribuidora de filme muito importante aqui nos Estados Unidos. E foi uma entrevista muito interessante. É um cara bastante articulado, muito polêmico. Ele disse detestar todos os blogueiros. Ele usou até uma frase, e críticos de internet, essa proliferação, que eu já comentei aqui várias vezes no blog, nos vídeos, no blog. E ele usou uma frase interessante, diz que para ele esses críticos valem tanto quanto o papel no qual seus textos são publicados. É claro que é um exagero, existem obviamente críticos muito bons, blogueiros, inclusive aqui no seminário, um dos meus colegas virou meio que mascote do grupo, que é um menino de 25 anos, Andy Horbal, e ele escreve principalmente só num blog. Ele tem um blog, ele escreve sobre filme. Depois eu vou indicar no meu blog, eu vou indicar vou colocar o link pro blog dele, que é um cara, primeiro, extremamente simpático, cheio de energia e que escreve muito bem e que tem um conhecimento de cinema muito bacana e é blogueiro. Então, quer dizer, essas generalizações são perigosas. Mas o Mark Urban contou vários casinhos de bastidores. Um detalhe interessante, por exemplo, é que ele contou é que é sempre muito mais difícil, muito mais caro divulgar filmes que têm atrizes do que atores, porque os atores você não precisa pagar quase nada para eles durante a divulgação. E a maior parte das atrizes se recusa a dar um alô sem gastar milhares de dólares com maquiagem, penteado, etc. Ele testou o caso da Sigourney Weaver, que ele gastou US$ 5.000 para ela dar uma entrevista, porque ela se recusou a dar essa entrevista sem essa maquiagem, esse penteado, enfim. Essas curiosidades, essas fofoquinhas acabam sendo curiosas, porque não é só pela questão de ser fofoquinha, a Sigourney Weaver precisa de muita maquiagem, não é por isso só. É porque isso dá uma ideia maior do trabalho do distribuidor e como esses gastos que a gente não imagina. Um outro gasto, por exemplo, que ele citou, em que alguns cinemas, alguns não, muitos cinemas, pelo fato dele ter distribuir filmes independentes, os donos do cinema cobram dele um quinto, porque isso quando são 5 salas, por exemplo, um quinto do preço dos anúncios que eles colocam no jornal. Quer dizer, o dono da sala coloca um anúncio no jornal divulgando a sua sala e os filmes que estão em cartaz, e o distribuidor tem que pagar um quinto desse anúncio só porque o seu filme está sendo exibido. Quer dizer, e ele comentou que muitas vezes chega no final da exibição do filme, do período de exibição do filme, 3, 4 semanas depois, isso quando o filme pega, né, e aí fica 3, 4 meses em cartaz, ele mesmo assim às vezes ele tem que assinar um cheque, pagar para o exibidor porque ele teve prejuízo na exibição do filme. E mais uma vez ele constatou o fato de que os filmes estrangeiros têm tido cada vez menos espaço nos Estados Unidos, que realmente isso foi tema recorrente em todas as palestras, e o fato de que o crítico de cinema é muito importante na divulgação desses filmes independentes. Depois da palestra com o Mark Urban, nós fomos ao escritório do Scorsese, do Martin Scorsese, para conversar com ele e com a Thelma Schoonmaker. É óbvio que eu não pedi para ficar tirando, não fiquei tirando foto do escritório dele, porque não é ponto turístico em Nova York. Eu tirei 2 fotos que eu vou colocar no blog www.cinemicena.com.br/pv. Mas foi muito interessante, primeiro que
a gente entrou no escritório e logo depois da recepção tem a sala da Thelma Schoonmaker. E, e é interessante que ela trabalha, a sala em que ela trabalha fazendo montagem, ela montou praticamente todos os filmes do Scorsese e praticamente trabalha só com o Scorsese. A sala dela fica justamente ao lado da sala do Scorsese. Então, quer dizer, aquilo que eu comentei no videocast sobre o Oscar, que ele se emocionou quando ela ganhou o prêmio, chorou, é porque eles realmente eles têm uma proximidade muito grande, não só uma amizade muito grande, como até profissionais. Eles trabalham em salas que ficam um do lado da outra. Então ela tem uma sala grande, com uma ilha de edição, obviamente, de última geração, digital, né? Ela vem trabalhando com digital desde Cassino, edição não linear. Obviamente, uma TV tela plana gigantesca, com o equipamento de som perfeito, cortinas automáticas para dar blackout total na sala, e uma outra televisão, onde depois o Scorsese comentou que às vezes ele fica sentado lá, enquanto ela está montando, ele fica de lado assim e coloca num canal clássico para ficar assistindo filme clássico sem som, e de repente ele para e fala assim: não, olha essa cena aqui, olha essa cena aqui que eu tinha te contado, e aumenta o som. Em que alguns casos, por exemplo, quando eles estavam, por exemplo, ela estava montando e ele estava assistindo algumas cenas da primeira versão do Senhor das Moscas. E aí ele começou a encher tanto o saco dela pra ela ver cenas que ele acabou falando: não, desliga isso aí, vamos deixar pra montar, depois vamos ver o filme. Então, quer dizer, e é um cara que tem uma paixão por cinema que é muito grande. Aí depois nós fomos pra sala dele, não fizemos em sala de reunião, fizemos na sala dele o nosso encontro, e enchemos de cadeira, eles encheram de cadeiras, é uma sala que respira cinema, repleta de livros sobre cinema, teóricos, de críticas, cartazes gigantescos de filmes, e não filmes dele, filmes que ele admira, porque o Scorsese tem isso que é muito bacana, essa paixão por filme. Ele trabalha, quer dizer, ele tem um histórico de trabalhar com restauração de filmes que data da década de 70, quer dizer, inclusive ele paga do bolso dele para poder fazer essa restauração de filmes, enfim. E está constantemente. Quando nós estivemos lá na sala da Thelma Schoonmaker, ela estava montando um documentário. Ele já fez um documentário sobre a história do cinema italiano, e agora ele está fazendo uma história americano, e agora ele está fazendo um documentário sobre a história do cinema britânico, que é isso que ela estava montando. Enfim, nós ficamos quase 2 horas na sala dele, e era programado para a gente ficar 1h30 com ele, 1h30 com a Thelma Schoonmaker, mas ele não parava de falar, e muito empolgado. E eu propus uma conversa, quer dizer, perguntei sobre filmes brasileiros, e ele conhece, assim, durante essas 2 horas ele deve ter testado facilmente mais de 100, 150 filmes. E quando eu propus, né, uma pergunta sobre o cinema brasileiro, eu fiquei impressionado. Eu já sabia que ele era grande fã de Glauber Rocha, mas eu fiquei impressionado como o conhecimento dele ia muito mais além disso. Como não só o conhecimento dele sobre o cinema novo era muito grande, mas também por conhecimento sobre outras correntes cinematográficas da história do Brasil, e inclusive citando nomes de filmes, citando nomes de diretor. Então, quer dizer, é um cara que, e isso é raro a gente ver isso, um cineasta que tem um profundo conhecimento de história do cinema. Depois nós voltamos depois dessas 2 horas, e inclusive quando terminou essa conversa, a palestra, foi porque o diretor do museu achou que já era a hora, porque senão, pelo jeito, a gente ficaria lá mais tempo, porque ele realmente estava gostando muito, deu para perceber isso. E nós voltamos para a sala da Thelma Schoonmaker, e aí ela nos mostrou algumas cenas, cenas e sequências de filmes que ela montou, explicando a lógica por trás da sua montagem. Foi uma tarde, obviamente, muito prazerosa e educativa. E depois disso, nós fomos a um museu assistir a uma exibição, prestigiar uma exibição sobre o início do cinema, com a influência de cubismo em alguns filmes de obviamente curta-metragem. A gente está falando bem do início do cinema, e com uma exposição de quadros do Pablo Picasso. Enfim, foi uma tarde excepcional. A mão que o Scorsese apertou, eu plastifiquei. Se algum dia eu ficar sem dinheiro, eu corto e vendo a mão. Eu também tirei um pedaço da pele das costas, onde ele deu tapinhas, mandei emoldurar e vou pendurar no escritório. E amanhã começa o festival de Tribeca. Depois, então, amanhã eu volto com o Diário de Bordo, já falando sobre o festival. Até lá, então, um grande abraço e bons filmes.